meus amores, nós estamos vendo o movimento circular MCU. E aí, pessoal, o que nós já falamos desse movimento, hein? Nós vimos que a trajetória vai ser uma circunferência. Falamos que o módulo da velocidade é constante, que ele não muda. Falamos também que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Então tá aqui a pedrinha amarrada numa cordinha, você está girando a pedrinha. A velocidade dela será sempre tangente à trajetória. E o que isso significa, professor? Isso é ser tangente, ó. Tá vendo? Vou representar aqui em algumas posições a velocidade. Ó, isso é ser tangente. Então tá aí os vetores, velocidade, né? Sempre tangente à trajetória. E você percebe aqui que a direção está mudando o tempo todo. Quem é responsável pela mudança de direção? Como é que chama? Como é que chama, gente? Vamos ver se vocês sabem. Qual grandeza altera a direção da velocidade? Fala aí. Vocês vão deixar no vácuo aqui? É a aceleração centrípeta? Isso, Arthur, muito bem. Aceleração centrípeta. E ela tem esse nome por quê, professor? Porque ela aponta para o centro. Isso, aqui ó, sempre apontando para o centro. Mas ela não muda o valor da velocidade, né? Ela só muda a direção. Então tá aqui, de vermelho representando a nossa aceleração centrípeta, o vetor aceleração centrípeta. Vimos também que a aceleração centrípeta ela é dada por V2 sobre R. Não foi? V a velocidade, R o raio de curvatura. Vimos também período e frequência. Período, tempo para dar uma volta. Frequência, número de voltas em um segundo. Essas são as definições. E a relação entre frequência e período é o inverso. Frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre frequência. Também na última aula chegamos na equação da velocidade. Vimos que a velocidade V, como é movimento uniforme, a gente pode utilizar Deus vê tudo, então a velocidade é distância por tempo. Sendo que a distância em uma volta é 2πr, né, o perímetro da circunferência, dividido pelo tempo para dar uma volta que se chama período. Pronto, foi aqui que paramos na última aula. Estou certo, galera? Certo, foi isso mesmo. Então, beleza. Muito bem. Agora, galera, no movimento circular, nós temos uma outra velocidade. Ela se chama velocidade angular. Velocidade angular. Que nós vamos representar pela letra grega ômega. Este é o ômega minúsculo, tá? Representa pra gente a velocidade angular. E professor, o que é velocidade angular, hein? Olha só, gente. Vamos pegar aqui. Imagine que nossa pedrinha, né? Tá aqui a trajetória dela. E aí a pedrinha ela vem. Deixa eu desenhar aqui. A pedrinha ela vai do ponto A até o ponto B. Tudo bem? Se você pegar
a distância que ela percorreu, que vai ser esse arco da circunferência, não é verdade? E dividir pelo tempo, distância por tempo, você tem a rapidez com que ela está andando, o que a gente chama de velocidade, certo? Mas se ao invés de você pegar a distância que ela andou, você pegar o ângulo que ela varreu, como assim, professor? Esse ângulo aqui, ó. Ó, quando a pedrinha vai de A para B, a cordinha, ela vai varrer um certo ângulo, que eu vou chamar ele de θ. Tudo bem? Se ao invés de você pegar a distância e dividir pelo tempo, você pegar o ângulo e dividir pelo tempo, nós chamamos isso de velocidade angular. Ou seja, a velocidade angular, ela representa o quê? A rapidez com que o ângulo ele é varrido, certo? E assim como fizemos lá na velocidade, que aqui eu vou colocar o nome de linear, tá? Simplesmente para diferenciar da angular, vou chamar a partir de agora essa velocidade aqui, que a gente já conhecia, né? De linear. Tudo bem? Então, velocidade linear, distância por tempo. Velocidade angular, ângulo por tempo. Certo? E assim como fizemos na velocidade linear, que utilizamos uma volta, um ciclo, na verdade, para calcular a velocidade, e a gente podia fazer isso porque era movimento uniforme, já que a velocidade para uma volta é a mesma para duas, para meia, para qualquer volta, não é verdade? E chegamos na equação 2πr sobre t, nós vamos fazer a mesma coisa com a definição aqui de velocidade angular. Vamos aplicar essa definição para uma volta. Ok? Então vamos lá. Fica assim, ó. Velocidade angular será... Qual que é o ângulo para dar uma volta, hein, gente? Fala aí comigo. Qual o ângulo para dar uma volta? 360? Muito bem, muito bem. 360 graus. Dividido pelo tempo. E é o tempo para dar uma volta. Tá, mas a gente representa o tempo para dar uma volta de T maiúsculo. Tá aí. Ah, professor, então é assim que a gente calcula a velocidade angular? É. Só que tem um detalhe, cara. Quando você aprendeu ângulo, o professor te ensinou grau. Simplesmente por um único motivo. Porque 360, ele é divisível por quase tudo. Você divide 360 por 2, por 3, por 12, por 45, por 30, por 8, por 6, por 9, por 12, por 15, por... Cara, você divide 360 por quase todos os números. E na época que você aprendeu o ângulo, era bom que você tivesse um número que fosse divisível por quase todos, porque assim as suas contas davam exatas e facilitava a sua vida. Esse foi o único motivo que o professor te contou que uma volta tem um ângulo de 360 graus. Porém, aqui a gente não vai usar grau, não. A gente vai usar a unidade a partir da definição de ângulo. E qual a definição de ângulo, professor? O que é um ângulo? Na minha figura aqui, vou definir o que é o ângulo θ. Tudo bem? O ângulo θ, galera, por definição, é essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de S, dividida pelo tamanho da cordinha, que vou chamar de R. A razão entre S e R é a definição de ângulo. Bom, então, por exemplo, qual o ângulo para dar meia volta? Vamos calcular o ângulo.
para meia volta, a partir da definição. Observe. Ó, vou colocar aqui, ó, para meia volta. Bom, se a pedrinha dá meia volta, qual distância ela vai percorrer? Alguém pode me falar, por favor? Meio perímetro. Meio perímetro, isso. E como é que acha meio perímetro? Divide por 2 o perímetro total? E qual que é o perímetro total? 2πr. E se divide por 2 fica quanto? πr. πr. Ó, tô aplicando a definição de ângulo, tá? Para calcular o ângulo para dar meia volta. Eu tenho que dividir isso por r. Ó, professor, que coisa, hein? Tem r em cima e r embaixo. Sim. Triste, né? Você Qual pode o ângulo? cancelar? Sim, R por R dá 1. É. Certo? Portanto, qual o ângulo para meia volta? Π. Nossa, nós vamos usar π para ângulo? Uhum. E a gente chama isso de radianos. Radianos. É muito simples, cara. Qual o ângulo para dar meia volta? Π radianos. Para dar, professor, uma volta, 2π radianos. Para 90 graus, professor, π sobre 2 radianos. Professor, não entendi o que significa esse radianos, não. O radiano, Renata, ele não significa quase nada. Para falar a verdade. Ele não significa quase nada. Ah, professor, para que você está falando desse radiano, então? É porque o π, ele pode ser usado para distância ou para ângulos. Concorda comigo, Renata? Concordo. Você pode ter π centímetros, π metros, pode ser usado para distância. Porém, aqui nós estamos usando ele para definir ângulos. E pela definição de ângulo, o ângulo para dar meia volta vale π. Então, simplesmente para diferenciar ele de comprimento, a gente escreve o radiano, que você sabe que é um ângulo. Beleza, Renata? Acho que eu entendi, professor. É só para representar que é ângulo ao invés de pi normal. Só para representar que é um ângulo. Tá Exatamente. bom, entendi. Então, gente, é muito simples, ó. Para você usar ângulos em radianos, a única coisa que você tem que saber é que 180 graus vale π radianos. 90 graus, π sobre 2. Do 360 graus, 2π. E toda vez que eu te perguntar qual o ângulo para acontecer tal coisa, você tem que responder em radianos. Pessoal, se a gente não usar radiano, usar grau, o que acontece? Você não vai encontrar suas respostas no sistema internacional. Tá? Por exemplo, velocidade não vai dar em metro por segundo, o tempo não vai dar em segundo. Então você tem que passar para radiano, que é a definição de ângulo. Tá bom? Muito bem. Então, aplicando... Professor, é tipo um jeito de chamar o grau? Sim, é como se fosse assim, tá? Assim, não é exatamente isso, mas dá para a gente entender com um exemplo. Você pode escrever temperatura em Celsius, em Fahrenheit, em Kelvin, são unidades de temperatura. E você também pode escrever ângulos em graus, ou em radianos, ou em outras unidades de ângulo, se você quiser. Entendeu? Renata? Acho que entendi, professor. Então, tipo assim, 180 graus é a mesma coisa que 180 radianos? Não. Não? Não. 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Tá, então eles não valem a mesma coisa, só um jeito de chamar. Um pouquinho confuso.
É, Mas ok, entendi, professor, entendi. tá? É só... Pi radianos é pi, né? Só que você escreve radianos para indicar que é um ângulo. Que é um ângulo, exatamente. É 3,141592, mas isso aí é um valor de um ângulo, por isso que a gente escreve radiano. Uhum. Tá bom? Então, por exemplo, ó, fisicamente... Ah, não, mas antes deixa eu definir aqui a velocidade angular, ó. Professor, então, tipo, se a gente trabalha em ângulos, a gente vai ter que fazer a conversão para radianos, certo? Aí Sempre. você vai ensinar pra gente como que faz? Já ensinei, Renata. Cadê? Qual ângulo para... não, melhor. Se 180 é pi radianos, 270 graus são quantos radianos? Ah, tá, regra de 3, né? É, como vocês fazem lá na química. Pra fazer sabão, né? É, dá pra fazer sabão em pó também, só ralar. Bom, então, só fazer um regra de 3. Tá? Você faz x vezes 180, 270 vezes π dividido, passa dividido. O Rian tá rindo ali, ó, mandando uma risadinha. Sacanagem, né? E quando você fizer essa conta aqui, Renata, você vai encontrar 270 graus é a mesma coisa que 3π sobre 2 radianos. Sacou, Renata? Uhum. Então, Isso, tipo, já resolvido a... isso. Entendi. Então tá. Como você sabe? É tipo ângulos notáveis que você decora o valor? Não, vou te mostrar como que eu sei. Olha só. Quando eu escrevi, eu pensei isso aqui, ó. Onde é 270 graus? Aqui. Certo, Renata? Certo, professor. Daqui até aqui não é 90, não é? Sim. E eu sei que 90 é π sobre 2. Metade, né? O π é 180 graus, então é π sobre 2. Aí você multiplicou por 3? Isso. Ah, 2, sim. Eu tinha esquecido que 270 é 180 mais 90. entendeu? Então, contei. 1, 2, 3. 3 π sobre 2. Beleza? Faz sentido, professor. Valeu. Muito bem. Bom, galera, então a partir aqui da definição de velocidade angular, só que agora você sabe que a gente não vai usar grau. Então, como que fica velocidade angular? Fala aí comigo, fala para mim aí. É o ângulo dividido pelo período, mas é o ângulo para dar uma volta. E qual que é o ângulo para dar uma Vai ser volta? 2π dividido por t, maiúsculo. Muito bem, meu caro, 2π dividido por t. Pronto. Essa é a equação que os senhores vão utilizar para calcular a velocidade angular. 2π sobre t. Agora, comparando as duas velocidades do movimento circular, linear e angular. Vamos pôr uma do lado da outra para a gente comparar, olha só. Colocar uma do lado da outra para a gente comparar as duas. Professor, t na equação é o que mesmo? O t da equação é o que mesmo? É o período, que é o tempo para dar uma volta. Tá, beleza. Beleza? Professor, calma. Uma é V, o outro é W, né? Isso. Tá. Não, E W não. esses dois... W, Não, W é o trem da velocidade angular. Qual o nome disso? ômega. Ômega, é isso? É o ômega tá, é que eu só minúsculo. vejo o maiúsculo. Aí esses 2π aí é radianos também? Radianos. Mas não Tá tem que bom? escrever, não? Matematicamente não faz diferença nenhuma. Ah, é só o nome, só. Entendi, Tá bom? professor. Obrigada. Nada. Senhores, comparando as duas velocidades, o que uma tem que a outra não tem?
Multiplicação pelo raio. Raio. Muito bem. O raio. O que isso significa, professor? Que a velocidade linear depende do raio e a angular não. E, portanto, se você tiver a velocidade angular e multiplicar ela pelo raio, o que você encontra? A velocidade linear. Ah, professor, então a gente pode falar que V igual a ômega R? Sim. Essa equação serve para quê? Se você tem uma velocidade que é a outra, você usa ela. Beleza, gente? Dúvidas? Sem dúvidas? Sem dúvidas. Muito bem. E, professor, como que isso é cobrado? Vamos fazer uns exemplos aqui? Claro, sempre vamos começar com exemplos bem fáceis. Muito vocês, tá? Só para você acostumar com velocidade linear e angular. Olha só, isso daqui é um disco. É um disco, não sei de que não. É um disco que está girando. Está girando aqui no sentido anti-horário. De repente, 2 mosquitos resolvem agarrar nesse disco. Aqui está o centro do disco. Esse aqui, vamos colocar de outra cor, de rosa. Esse aqui é o mosquito A e aqui tem o mosquito B. Tá? Os mosquitos pousaram ali e agarraram no disco, enquanto o disco está girando. Pergunta é, qual a relação, qual a alternativa mostra a relação correta entre as velocidades lineares e angulares dos mosquitos A e B, que eu vou escrever agora. Letra A. A velocidade do mosquito A, ela é menor que a velocidade do mosquito B e a velocidade angular de A também é menor que a de B. B. E aí, galera, qual a resposta? Matheus, acho que é C. Eu vou de C também, professor. C também. Você também. Lucas. A galera tá indo na C aí. Bom, senhores. Vamos resolver. Questão fácil, né? Tranquilo, vamos resolver. Para a gente analisar a velocidade linear, a gente tem que observar a distância no tempo. Então vamos observar. Qual distância percorrida em uma volta para o mosquito A? Vamos colocar de rosa. Ó. Essa é a distância percorrida pelo mosquito A. Concorda comigo? Agora a distância percorrida pelo mosquito B. E aí, qual que é maior? A distância do B é bem maior. Mas quando o mosquito B dá uma volta, o A também dá uma volta. Significa que o tempo é o mesmo. Então o mosquito B percorre uma distância maior no mesmo tempo. Só tem um jeito disso acontecer. Se a velocidade do B for maior do que a de A. Agora, e a angular? A velocidade angular? Qual ângulo é maior para uma volta? Do B ou do A? Ah, são iguais, 360 graus, 2π radianos. Ah, então eles varrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Então a velocidade angular são iguais. Resposta letra C. Dúvidas? Sem dúvidas? Então mais um exemplo. Ah, o Rian pediu aqui. Repete. Claro, Rian. Calma, professor. Para você descobrir que o do B é maior que o do A, você usou Deus ver tudo?
Não, nem precisava, né? Eu desenhei ali geometricamente mesmo, é visível. Mas Você qual perce- proporção você usou de distância e tempo? Deus é tudo, não? Sim, Deus vê tudo, né? Para você calcular a velocidade, a distância por tempo. E a distância que o B percorre é bem maior do que a do A. Ah, sim, é porque eu usei aquele V igual ômega vezes R, que aí deu Ah, tá. também. Sim, sim, mas para você usar aquela equação ali para comparar os dois, né? Você parte do pressuposto que as velocidades angulares são iguais. Por quê? Sim, aí eu pensei que o raio, como não interfere na velocidade angular, e aí seria igual. Ah, então beleza, então perfeito. Muito bom, era isso mesmo, perfeito. Tá? Entendeu, Rian? Acho que discutindo aqui com a Renata eu acabei repetindo, né? Deu para entender? Beleza. Vamos para mais um exemplo? Não sei Ô, se. professor, Oi. como é que você achou a velocidade angular? Repete, por favor. Então, eu não descobri ela não, né? Não precisa calcular ela, você não precisa achar o valor dela. Você só precisa comparar A com B. Tá, e como é que você comparou, professor? A velocidade angular é dada por 2π sobre R, desculpa, sobre T. E o 2π é o mesmo, né? O 2π não muda. E o T, que é o tempo para dar uma volta, é o mesmo. Por quê? Quando o mosquito B dá uma volta, o A também dá, porque os dois estão agarrados no disco. Entendeu, Lucas? Entendi, sim. Obrigado. Nada. Agora, olha só, galera. Não sei se vocês já perceberam, mas as bicicletas, elas funcionam através de um acoplamento de duas engrenagens. A engrenagem onde fica o pedal, que é chamado de coroa, e tem também uma engrenagem que é acoplada à roda de trás da bicicleta, que ela é chamada de catraca ou cassete. Tá? E elas são acopladas através de uma corrente que não possibilita o deslizamento entre a corrente e as engrenagens. Tá? Não desliza a corrente com a engrenagem. Então tem esse acoplamento aí na bicicleta. Eu vou chamar essa engrenagem aqui de A e essa engrenagem de B, tá bom? Eu vou ter que pôr mais alternativas aqui. Alternativa F. Velocidade de A igual de B e a angular de A maior que a angular de B. Agora atrapalhou tudo, né? E aí, qual a resposta, gente? Eu achei suspeita essa F aí depois, pessoal, mas não sei se ela é certa não, mas eu iria só por, sei lá. Bom, então vamos pensar um pouquinho aí. Isso que é importante, vocês Ó, pensarem um pouquinho. eu Fala, achei suspeito, só que eu tava pensando em ir na B, então eu ainda vou na B. na B, É. o Rian diz, falando que vai adicionar a F como as... Todos errados. É por isso que atrapalhou tudo, Rian. Bom, vamos lá então, vou corrigir. Eu também acho que é B, mas só que eu tô pensando aqui. A velocidade angular é relacionada a quanto mais rápido gira o negócio, significa que maior é a velocidade angular, né? Associe com um ângulo Sim. O ângulo dos dois é igual, mas eu não para acho que uma isso volta. significa. Por Sim. exemplo, se o B dá uma volta, Eu acho que vai dar mais voltas Sim. até o B completar uma. É isso que eu penso, mas tecnicamente. Ah, tá. entendeu, É, Lucas? sim. É isso aí, cara. Olha só.
O Lucas já encontrou o caminho aqui da solução da questão. Bom, primeiro, gente, quem transmite o movimento é a corrente. O que isso significa? Se a corrente percorrer, vamos supor, 2 centímetros, quanto que a engrenagem B tem que andar? 2 centímetros. Por quê, professor? Porque senão desliza. Concorda comigo? A corrente tem que andar a mesma distância da engrenagem, senão desliza. Inclusive na A também. Se a corrente andar 2 centímetros, a engrenagem A tem que andar 2 centímetros também. Então, elas percorrem a mesma distância no mesmo tempo. Logo, as velocidades são iguais, lineares são iguais. Então, é D ou F. Certo? Agora, e a angular? Vamos pensar o seguinte. Se a B der uma volta, a A dá uma volta? Não. Mais ou menos. Com certeza mais. Concorda comigo? Se a B der uma volta, a A vai dar um tantão de voltas. Porque ela é pequenininha. Significa que se a B fizer um ângulo de 360 graus, a A vai fazer muito mais que 360. Então ela tem uma velocidade angular maior. Portanto, resposta letra F. Beleza, gente? Dúvidas? Você pode falar da velocidade, da primeira velocidade aí, que eu não esqueci Linear. o nome? De novo, por favor. A velocidade linear é a distância por tempo, né? A gente tem que pensar na distância que uma percorre com relação à outra em um certo tempo. E quem transmite o movimento é a corrente. O que isso significa? Que não pode ter deslizamento entre as engrenagens e a corrente. E só tem um jeito de não ter deslizamento. Se a distância que a corrente percorrer for a mesma distância que as engrenagens percorrerem. Porque senão desliza. Vamos supor, se a corrente anda 10 centímetros e a engrenagem anda 5, tem que deslizar. O que seria deslizar a corrente que você está falando? Seria ela pular um Saída? dente. Ah, tá. Você anda de A bicicleta? velocidade Sim. linear é a que a gente está acostumado, no caso? Sim, sim. Isso mesmo. Tá. Você anda de bicicleta, Sim. Lucas? Ando. Você já percebeu que a coroa, ela tem um monte de dentes que encaixam Sim, na corrente? nos buraquinhos da corrente. Aham. Deslizar seria o dente pular um buraco. Ah, tá. Aham. Entendi. Isso é deslizar, tá? Bom, então elas têm que andar a mesma distância no mesmo tempo. Então elas têm a mesma velocidade. Beleza, Lucas? Beleza. Foi bem simples. Mais simples que eu achei que seria para identificar isso. Então tá. Então resposta... Professor, qual que é a diferença, então, da velocidade linear e a V total, que é a... Ou é a mesma coisa? Não entendi. Mesma coisa. Ah, o ômega vezes o R é a velocidade linear, então. Isso. Ah, tá. Acho que entendi. Tá? O Jair disse aqui, professor, explica linear de novo. Bom, acho que quando eu acabei de explicar, né, para o Lucas de novo, deu para entender, Jair? Você quer que repete mais uma vez? Aí, professor, tipo assim, a velocidade dá igual porque a velocidade angular de uma é maior e a outra é menor e depois compensa no raio, né? Porque, tipo, fica proporcional. Um é Exato. maior e menor, depois é menor e maior, certo? Isso. Tá, agora eu entendi. Perfeito. Se você pensar nessa equação, V igual a ômega R, e vamos pensar na pequenininha aqui. O raio dela é menor, mas o ômega é maior. E exatamente o tanto que o raio é menor, o ômega é maior, fazendo com que o produto seja uma constante.
Beleza, Renata? Muito bom pensar assim. Beleza, professor. Eu Parabéns, achei essa matéria muito melhor que a outra, tá? Eu avisei, falei, gente, nós vamos entrar numa parte mais fácil, tá? Do mesmo jeito que eu avisei vocês lá atrás, falei assim, gente, lançamento é difícil, tem que estudar muito, né? Eu avisei. Então vamos lá. O segundo ano é mais fácil, viu, gente? O segundo ano é mais fácil que o primeiro. Nós só temos mais uma matéria difícil, que é equilíbrio de corpo rígido. Depois dela é muito fácil, tá bom? Então vamos lá. O Jair disse que deu para entender. O ômega é o que mesmo? Velocidade angular. Tá? Mais um exemplo. Agora as engrenagens A e B são acopladas não por uma corrente. Elas são acopladas por dentes, né, por atrito. É uma encostando na outra. Entende? Tipo de relógio, já deve ter visto. Não tem corrente agora. E não tem deslizamento. Qual é a resposta? Professor, dessa vez você não vai adicionar nenhuma, não? Vou ter que pensar agora, né? Deixa eu pensar aqui se vou ter que adicionar ou não. Aí eu te falo, peraí. Não, eu não vou precisar não, viu, Renata? Poxa, professor, estragou os esquemas. E aí, gente, qual a resposta? Peraí, professor, eu tô pensando. Na minha opinião, é. É? Sim. Fabrício, eu acho que é F. De novo. F de novo? Beleza. Eu acho que eu tô caindo na pegadinha, mas eu vou em F de novo também. F de novo? Professor, eu acho que é E. Letra E. Posso tentar explicar o que eu pensei pra ver se faz sentido? Claro, Renata, diga. Eu acho que o A ele tem que girar bem mais rápido do que o. Tipo, eu não pensei na proporção. Mas eu acho que o B, pra ele completar uma volta, ele vai demorar mais. E nisso o A já girou um tantão a mais. Então a velocidade dele é maior, faz sentido? E o seu raciocínio, ele está associado à velocidade linear ou à angular? O fato do A ter que dar muito mais do que uma volta. Não pensei nisso não. Eu tava pensando que fosse a linear. E será que é linear ou angular? Tem que pensar nisso. Galera, o movimento aqui ele é transmitido não por uma corrente, como na questão anterior, mas por atrito. É uma encostando na outra. O que significa que, no mesmo raciocínio que tivemos em cima, só tem um jeito de não deslizar. Se A e B tiverem a mesma velocidade. Por quê, Vezor? Se o B percorreu uma distância maior do que o A, no mesmo tempo, o que acontece? Desliza, escorrega. Concorda comigo? Logo, a velocidade linear tem que ser a mesma para não deslizar. Essa distância que você está falando, ela é diretamente relativa ao tamanho da engrenagem ou ela é literalmente só distância? Porque Não, se for. só distância mesmo, cara. Distância. Por Se tá exemplo, na mesma velocidade, eu não sei se estaria na mesma velocidade, mas para mim faz mais sentido que a inclusive por ser menor, vai estar percorrendo uma distância maior. não, senão desliza. Aqui, Lucas, olha só. Vamos dar um zoom aqui para você enxergar, cara. Ó. Imagine que, num certo tempo, a B vai percorrer essa distância aqui, ó, de vermelho. Cara, só tem um jeito de não deslizar. Só tem um jeito da A acompanhar a B. Se ela percorrer exatamente a mesma distância. Senão escorrega. Enxergou, Lucas?
Sim, eu acho que eu tava pensando numa velocidade muito relativa à engrenagem. Aí eu pensava nessa mesma distância, mas por ela ser uma quantidade Isso. maior, é, tipo, sei lá, isso aí é 1/4 da A, só que é 1/10 do B. Proporcionalmente? Proporcionalmente. É uma distância proporcionalmente maior pro A, aí me pareceu errado. Não, a distância tem que ser a mesma. Mas eu sei que a gente sente, né, que a A vai girar mais rápido. Professor, não, a A vai girar É. muito mais rápido aqui. E isso, essa rapidez está associada com o quê? Com a velocidade angular. Professor, eu tô confundindo as duas. A linear é a normal, então, tipo assim, o tanto de distância que ela anda, e a angular é o tanto de voltas que dá. É basicamente Isso. isso? De uma Tá. forma mais Acho que simples de ficou claro pensar. pra mim. Então, ó, é exatamente isso que a Renata disse, ó. Por que a gente enxerga visualmente a A mais rápido? Porque ela dá um tantão de voltas a mais que B. É o ângulo que ela varre muito maior. Sacou? Então a velocidade angular de A é maior que B. A resposta é letra F de novo. Fala, Matheus. Ô, professor, quando a gente tem duas rodas rodando assim, se a energia delas vier da mesma fonte, a rotação vier da mesma fonte, a velocidade vai ser igual? A linear? Se não tiver deslizamento, sim. Tá bom. Entende? Por exemplo, imagina uma moto, né? Aí você acelera até cantar pneu. O pneu de trás vai girar mais rápido que o da frente, porque está cantando pneu, está deslizando. Se não tem deslizamento, cara, a velocidade é a mesma. Entendeu, Matheus? Entendi. Obrigado. Essa ideia do Matheus aí foi bom ele perguntar, gente, se você tiver esse sistema aqui, ó, tipo assim, imagina, já viram aquelas bicicletas esquisitas? Uma que tem uma roda gigante, uma outra roda pequenininha, né? É o mesmo raciocínio, ó. Quem transmite movimento é o chão, cara. Só tem um jeito de não deslizar. Se as duas rodas tiverem a mesma velocidade, que é a velocidade da bicicleta. Só que quando a grande dá uma volta, a pequenininha dá um monte de voltas. Então a angular é diferente. Tá bom, gente? Dúvidas? Fabrício, se não, eu não entendi muito bem. Se elas não tiverem meio que ligadas, seria diferente, né? A velocidade de A e de B. Aí poderia ser diferente, né? Poderia ser, né? Não necessariamente. Exatamente, mas elas podem estar ligadas de várias formas diferentes. Elas podem estar ligadas assim, elas podem estar ligadas através do chão, elas podem estar ligadas através de uma corrente, de uma correia. Sacou, Arthur? E se tiver Entendi. ligado, cara, se uma tiver ligada na outra, pode saber, para não deslizar, a velocidade tem que ser a mesma.